Oi, bom dia, tudo bem com você? As doses de Coronavac recebidas nesta semana em Patos de Minas não serão suficientes para vacinar, ou melhor, para iniciar a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades. A recomendação do Ministério da Saúde é que essas mulheres recebam apenas a vacina da Pfizer ou a Coronavac. Na edição do 30 Minutos desta quinta-feira, a gente fala também. Sancionada a lei que garante afastamento do trabalho presencial de gestantes na pandemia. As investigações do avô que teria estuprado a neta de 4 anos em Patos de Minas. Futebol. Atlético pode se classificar se vencer a América de Cali nesta quinta-feira. Estes são alguns destaques do 30 Minutos desta quinta, que começa agora. Câmeras de segurança flagraram um momento em que um idoso foi atropelado por um ciclista ao tentar atravessar a Avenida Afonso Queiroz na noite desta quarta-feira. Veja só. Um acidente aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas aqui do bairro Boa Vista, em Patos de Minas, a Afonso Queiroz. Segundo informações apuradas até o momento, o idoso tinha acabado de sair desta farmácia que fica na avenida e atravessava bem por esse canteiro central aonde eu estou passando agora. Aqui descia um motociclista de 25 anos, que não viu quando o idoso tentou atravessar de uma vez. E a batida foi inevitável, o atropelamento foi inevitável. Esse idoso chegou a cair aqui no local, né? A moto está do outro lado ali, né, como você acompanha nas imagens, mas não teve nenhum dano material nessa moto, mas o motorista acredita que ele tenha batido no guidão e caído aqui, e o resgate foi chamado. O SAMU veio até o local, fez os primeiros socorros e ele foi encaminhado para o hospital em estado grave, segundo o SAMU. O motociclista que se envolveu nesse acidente, ele não fugiu do local, ficou aqui, prestou todo o apoio à vítima. Inclusive, aqui dá para ver que o idoso atravessou num local muito perigoso, porque não tem sinalização de travessia elevada, muito menos de faixa de pedestre. Ele acabou arriscando, atravessando aqui e foi surpreendido por essa motocicleta que você acompanha nas imagens aí. A informação é de que o idoso ficou muito confuso com o acidente e que tenha trauma sofrido, na verdade, a suspeita também é que ele tenha sofrido uma fratura, mas ainda vai passar por uma tomografia para constatar se houve ou não o trauma. Mais de 30 cabeças de gado furtadas em Uberaba foram encontradas pela Polícia Civil em uma propriedade rural aqui em Patos de Minas. O crime aconteceu em uma fazenda nas margens da rodovia 262. Segundo informações da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, os animais estavam em uma propriedade rural de Patos de Minas e seriam vendidos. Quando os policiais chegaram no local, localizado na região conhecida como Firmes, em Areado, encontraram os 38 animais roubados em Uberaba. Na propriedade rural foi encontrado apenas o caseiro, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis. A investigação continuará para identificar os verdadeiros autores do roubo e a conduta de cada um dos envolvidos. Segundo as informações, as vítimas foram surpreendidas na segunda-feira por 5 homens que estavam com arma de fogo. Eles teriam trancado as vítimas em cômodos da casa. Essas pessoas ainda teriam escutado o barulho de caminhões chegando no local. A movimentação durou toda a madrugada, até o momento em que elas conseguiram se libertar e constataram que os criminosos levaram os animais e maquinários. Ainda sobre notícias policiais, já nós vamos mostrar como estão as investigações daquele caso em que o avô é suspeito de estuprar a neta de 4 anos em Patos de Minas. Agora são 11 horas da manhã e 35 minutos. Está preso em Patrocínio o avô suspeito de estuprar a neta de 4 anos em Patos de Minas. A menina já foi ouvida e confirmou que era abusada pelo homem de 55 anos de idade. A Polícia Civil ainda não concluiu as investigações. O fato aconteceu no último sábado, quando o avô da criança foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia, suspeito de estuprar a própria neta de apenas 4 anos de idade. Ainda na data, os envolvidos foram ouvidos e a Polícia Civil deu início às investigações.
estava faltando a realização de algumas perícias, o exame de corpo de delito da vítima, que vai ser indireto, com base no prontuário médico que ela foi atendida por uma médica, um exame da foto de um celular. Então, alguns laudos periciais estavam pendentes. As oitivas foram realizadas já tudo no dia do flagrante. Lá mesmo foram ouvidas todas as pessoas, possivelmente, que teriam algum conhecimento dos fatos. Pelas investigações, não foi possível concluir se de fato a criança foi abusada em outras situações ou quando ocorreram. Segundo a delegada, a menina afirma que sim, mas não sabe precisar quando. Ainda assim, é a palavra dela. É a palavra da vítima, porque as pessoas que convivem ali naquele ambiente, as pessoas que frequentam a casa e convivem ali, não tinham notado nada, não desconfiavam de nada. E, na verdade, foi a primeira vez que ela relata esse abuso. A criança, ela conta que isso aconteceu. Quando ouvida, ela fala que foi mais de uma vez, de que o avô teria realizado atos libidinosos com ela, e tinha pedido para ela que não contasse isso para ninguém, e, segundo ela, isso não foi só uma vez, teria ocorrido outras vezes. Todavia, pela idade mesmo, ela não consegue expressar ou determinar quantas vezes isso teria acontecido ou em quais datas, né? Mas, segundo ela, aquele ato do abuso sexual que gerou a prisão em flagrante dele não foi um ato isolado. E ele teria realizado atos libidinosos com ela. Ela contou isso para ela chama de tia, é a companheira da mãe dela, e aí, a partir de tudo, foi acionada a polícia e o procedimento chegou ao nosso conhecimento, onde foi feita a prisão em flagrante delito do investigado. O avô foi conduzido para o presídio de Patrocínio, onde segue à disposição da Justiça, e a menina e os familiares foram orientados a encaminhá-la para acompanhamento psicológico. Ele foi preso em flagrante, né? E como o presídio de Patos de Minas ainda não está recebendo os conduzidos, ele foi encaminhado para Patrocínio e lá ele está à disposição da Justiça. O flagrante ele ainda não venceu, nós temos 10 dias para concluir ele e relatar e mandar para a Justiça. E ele está preso até então. Todas as vítimas a gente orienta o encaminhamento psicológico dela, até pela idade, né? Qual o dano causado, o trauma que isso pode gerar nela. Ela foi encaminhada para atendimento psicológico pela família, né? A mãe foi orientada nesse sentido e a gente acredita que ela esteja passando por esse atendimento. A seguir, aqui no 30 Minutos, nós vamos atualizar os números da Covid-19 em Minas Gerais e sancionada a lei que garante afastamento do trabalho presencial de gestantes na pandemia. Mais um bar é interditado por descumprir regras sanitárias aqui na cidade. E segue suspensa a vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades por falta de Coronavac em Patos de Minas. As doenças sexualmente têm crescido no país e em Patos de Minas não é diferente. E acredite, viu? É devido à falta de cuidados já tão conhecidos. Mais de 1 milhão de novos casos de 4 doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, são contraídos todos os dias, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Isso equivale a mais de 376 milhões de novos casos anuais de 4 enfermidades: a clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis. Em média, 1 em cada 25 pessoas no mundo tem pelo menos uma dessas DSTs. A OMS disse que há mais de 376 milhões de novos casos anualmente, com os números representando casos, não indivíduos, uma vez que as pessoas podem ser infectadas com várias DSTs ou podem ser reinfectadas em um ano com uma ou mais DSTs. De acordo com a coordenadora do programa de AIDS, Patos de Minas teve aumento expressivo no número de novos casos positivos para DSTs. Em média, o aumento é de 5% para casos de HPV, sífilis e AIDS. Esses números são a quantidade de pacientes que nos procuraram para fazer o teste ou já testados que deu positivo. O atendimento tem,
né? Nós temos o atendimento. Teve os períodos que reprimiu mais, mas agora está tendo uma demanda tranquila, está dando para atender 100% da nossa demanda. Os pacientes é que não têm procurado mesmo, mas tem um crescimento, sim. Nós podemos observar que esse ano HPV, sífilis e HIV tem aumentado mesmo com a diminuição da procura dos pacientes. Segundo Tatiana, a falta do uso do preservativo ainda é a principal causa de transmissão. Usar o preservativo, a pessoa também se testar, né? Quanto mais a população se testa, menos vai transmitir para o outro, porque a partir do momento que você testa, você entra em tratamento, né? Tem a conscientização também de que está com uma doença e que precisa ser tratada, precisa usar o preservativo. Os testes rápidos para detectar as doenças são oferecidos gratuitamente. Por causa da pandemia, os PSFs deixaram de ofertar o serviço, mas ele ainda continua sendo realizado no antigo Centro Viva Vida. A partir do momento que a pessoa faz o teste aqui conosco, ela já sai daqui agendada para consulta, para poder fazer novos exames e já entrar com o tratamento. O tratamento precoce de qualquer uma dessas doenças pode interromper o contágio e melhorar a saúde do paciente. O tratamento precoce é muito importante, inclusive para que a pessoa não transmita para outras pessoas também e não prejudique mais a saúde dela, que ela consiga entrar em tratamento mais rápido. Foi sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que garante à gestante o afastamento do trabalho presencial durante a pandemia, sem prejuízo do recebimento do salário. A grávida pode continuar prestando o serviço desde que forma remota. O projeto de lei de autoria da deputada federal Perpétua Almeida foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 15 de abril. Agora só, a gente vai mostrar para você que está em casa, porque as doses de Coronavac recebidas nesta semana em Patos de Minas não serão suficientes para iniciar a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades. A recomendação do Ministério da Saúde é que essas mulheres recebam apenas a vacina da Pfizer ou a Coronavac depois da morte de uma mulher, esta gestante de 35 anos de idade do Rio de Janeiro, que pode ter tido complicações depois de ter sido imunizada com a AstraZeneca. Em Minas Gerais, deve receber 207.800 doses de Coronavac nesta quinta-feira do Ministério da Saúde. Mas essa quantidade é a metade das vacinas esperadas e anunciadas pelo secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti. Vamos agora aos números da Covid-19 aqui em Minas Gerais. Mais 258 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas pela Secretaria de Estado da Saúde. Se aproximam de 37 mil mineiros vítimas do vírus. Quase 9 mil novos infectados foram confirmados. A quantidade de infectados soma mais de 1.442.000 em Minas. Mais de 1.332.000 foram tratados. 73.473 estão em tratamento. Esta semana, a Clínica e Laboratório Mais Exames está com valores que cabem no seu bolso e facilidade no pagamento, viu? Check-ups, 15 exames laboratoriais, mais consulta médica para avaliação dos resultados por R$ 150. Mamografia a R$ 70. Exames laboratoriais com 20% de desconto. Todos os exames e consulta em até 6 vezes no cartão. E nesta sexta-feira, dia 14 de maio, a Clínica e Laboratório Mais Exames vai dar um presente para as mamães. 10 consultas gratuitas com ginecologista. Mas atenção, viu? Somente para as mamães. Ligue e garanta sua vaga. Agende sua consulta ou exame pelo telefone 3814 1616 ou 99862 1616. A Clínica Mais Exames está localizada na Praça Santana, 153, em frente ao Mercado Municipal. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia.
atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Já aqui no 30 Minutos a gente fala sobre futebol. Atlético pode se classificar se vencer o América de Cali nesta quinta-feira. Agora são 11 horas da manhã e 52 minutos. Parabéns, Patos de Minas! O Sindicato dos Contabilistas tem um presente especial para comemorar o aniversário da cidade. São preços promocionais para você adquirir agora mesmo o seu certificado digital e portal de assinaturas. Confira só, certificado digital e CNPJ A1 com validade de 1 ano por apenas R$ 119,90. Portal de assinaturas com 3 documentos grátis a partir de R$ 39,00. Esses descontos são válidos durante todo o mês de maio de 2021, somente para as compras feitas presencialmente e no Sindiconte ou pelo site. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp DDD 31 9832 82037 ou pelo site patosdeminascertificado.com.br. Agora a gente fala sobre futebol. Essa semana o Atlético tem mais 2 jogos pela frente, viu? 2 jogos com Américas. No domingo, disputa o primeiro jogo da final do campeonato com o América no Independência às 4 horas da tarde. E nesta quinta-feira enfrenta outro América, o de Cali, nas fases do grupo da Copa Libertadores. Como o Cerro Porteño venceu o Lagoaíra nesta quarta-feira, se a equipe alvinegra fizer o dever de casa em Barranquilha, na Colômbia, nesta quinta, garante vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Galo sabe que não será fácil. Vai ser partido complicado e uma final mais para nós. Conocemos, sabemos que é equipo muy dinámico, con jugadores muy rápidos, lo han demostrado eso jugando en Brasil contra nosotros. Os jogadores encaram o duelo com clima de decisão. A evolução com os últimos resultados gerou confiança à equipe do Atlético e uma equipe mais ajustada, o que deve fazer a diferença. É muito importante porque estamos na punta del grupo, com uma vitória praticamente estamos dentro de la siguiente etapa. Uma pesquisa realizada por um site especializado em casamentos aponta que 82,5% dos casais adiaram suas datas de casamento devido às restrições com a pandemia. Alguns noivos, porém, optaram por realizar a cerimônia de maneira diferente, com os chamados micro-wedding. Bom, para o bolso do casal e dos profissionais da área. O enlace está concretizado. O casal Letícia e Breno já trocaram alianças e mudaram o estado civil. Mas ainda faltam a bênção religiosa e a confraternização com os convidados. Isso já foi adiado 4 vezes. Agora, a agenda é para setembro do ano que vem. Apesar de algumas cidades ter liberado e a gente poder fazer em outras cidades mais perto de Belo Horizonte, preocupa muito a gente juntar, né, nossa família e pessoas queridas e correr o risco de alguém pegar e ter alguma coisa pior. Para o marido, a pandemia significa frustração em dobro. Músico profissional, ele não conseguiu fazer praticamente nenhum evento. E olha que ele tinha uma agenda de quase 10 casamentos por mês. Fomos os primeiros a parar, seremos os últimos a voltar. Infelizmente, são consequências de algo que a gente não esperava, né? Entendo, claro, com muita dor no coração, a gente se comove com tudo isso que está acontecendo, mas realmente a gente não deixa de lamentar e de sofrer com isso, tudo que está acontecendo financeiramente com a gente, né? Para a Jéssica, o corona não impediu a união em dezembro do ano passado. Mas claro que foi de um jeito diferente. Na igreja estavam apenas 19 pessoas, que respeitaram um período de isolamento rígido de 15 dias antes do encontro presencial.
O restante dos convidados puderam dar a bênção de forma remota. Tudo foi transmitido ao vivo e organizado em tempo recorde, 45 dias. A gente não podia convidar muita gente, a gente realmente só tinha os nossos padrinhos lá na igreja e a gente queria trazer eles para perto. Queria que eles se sentissem perto e a gente queria sentir essas pessoas queridas perto. Então a gente criou esse Instagram e a gente postava muitas coisas todos os dias sobre a organização, era caixinha de perguntas e todo mundo perguntava o que queria, sabe? Então foi muito interativo. A parte técnica da transmissão ficou por conta do Marcos. É dessa forma que o profissional enxergou uma oportunidade de viabilizar sonhos e garantir alguma renda. Na verdade, a pandemia fez o faturamento dele crescer bastante. Os chamados micro-weddings fazem a agenda dele ficar cheia, algo que ele nem imaginava. Comecei a pesquisar um pouco para saber como é que se fazia e peguei equipamento emprestado com amigos meus de profissão e comecei a fazer lives musicais, até que o casamento retornou nesse formato curto, né, que é o micro-wedding, que é no máximo até 100 pessoas, contando com os fornecedores. E aí eu comecei a oferecer para as minhas noivas, né, para os casais, a transmissão também, que é uma forma da gente levar a cerimônia com toda a emoção para os convidados que estão assistindo em casa, né? E olha só, hoje é quinta-feira e a partir das 18 horas eu te espero ao vivo no programa Entrevista. Muita alegria, diversão, prêmios para você e toda a sua família. Participe comigo, viu? Através do 99947-4515. E aí, quando eu ligar para sua casa, não pode falar alô, tem que falar como vai, Matheus Borges. A brincadeira você descobre às 18 horas, viu? E na sequência tem Boteco da Nossa com David Bala agitando a nossa noite ainda mais. E na sequência tem NTV News com o resumo das notícias de tudo o que aconteceu durante o dia. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela companhia. 30 Minutos volta amanhã em nova edição às 11h30 da manhã. Agora você segue muito bem informado com ele. Como vai, Gui Boaventura? Boa tarde para você. Olá, Matheus. Como vai, Matheus Borges? Tá participando. Aqui eu não posso fazer daquele jeito, né? Tem que ser um pouquinho mais sério. Mas por quê? Você não é um cara sério? Depende da hora, é? Não, existem momentos... Depende do momento para você ser sério. Existem momentos e momentos para a gente se comportar. Você não concorda comigo? Claro que não. Então tá bom, então. Onde já se viu isso, rapaz? Olha o que ele está confessando aqui, você tá vendo? Não, a gente Depende do momento, ele comporta de um jeito. Não. Ética e moral a gente sempre carrega, mas a maneira de se comportar... Cuidado ao conversar comigo, que você sabe como é que... Eu sei muito bem, por isso que eu estou tentando escapar aqui. Olha só, Gui, a gente encerra o 30, daqui a pouco você já começa o programa e a gente continua acompanhando tudo o que acontece Brasil, mundo, mas aqui no nosso país um fato tem chamado bastante a atenção, que é a CPI da Covid-19. Ontem a gente viu a Joyce discutindo e por aí vai, uma série de questões. E agora há pouco, o diretor da Pfizer na América Latina, o Carlos Murilo, ele afirmou na CPI da Covid que a farmacêutica fez 2 ofertas de fornecimento de vacinas ao governo Bolsonaro em agosto de 2020. Outras 2 propostas foram apresentadas em novembro do ano passado. Todas essas propostas foram recusadas pelo governo federal e só em março de 2021, quase 7 meses depois da primeira oferta, foi fechado o primeiro contrato para a compra de vacinas contra a Covid-19. Enquanto isso... Essa afirmação aí de que foram recusadas está errada. Ouvi da boca do Carlos Murilo, estava acompanhando agora há pouco, fazendo o que tinha que fazer ali para o programa e acompanhando esse depoimento ali. Ele disse que o governo brasileiro não respondeu nem afirmativamente nem negativamente. Quer dizer, bolhufas. Fica subentendido que não quer. Não tem. Essa questão oficial, Matheus, não tem subentendimento. Sabe, é tudo preto no branco. É tudo oficializado. Você vai tratar com um governo e aí você faz as contas aí que são 700 milhões de dólares.
Certo. Porque cada dose custa $10. São 70 milhões de doses, então são 700 milhões de dólares uma negociação dessa aí. Então, não trata de conversa e subentendimento, não. Sabe, é ofício para lá e ofício para cá. Não tem esse negócio de você responder na... Ó, vai o meu fio de bigode aqui, você pode mandar fazer. Não é isso, sabe? Então é o seguinte, eu só espero... A CPI está sendo muito ruim para o governo. Muito ruim. As coisas que têm acontecido lá têm sido muito... Espero que, tendo a oportunidade, o governo se explique. Porque é o governo do meu país. Eu quero acreditar que vai ter explicação para tudo isso aí que está acontecendo lá na CPI. Não quero acreditar que é pura e simplesmente aquilo que tá sendo dito lá que vai ficar sendo a verdade. Se for, é muito ruim para nós brasileiros. Muito ruim para um país como o Brasil, sabe, navegar por uma situação dessa que nós estamos vivendo em termos de relacionamento de governo, do Congresso Nacional, CPI, povo brasileiro, tudo isso aí. É um negócio meio complicado. E a outra coisa, eu vi um negócio deprimente, né? Ontem aconteceu um negócio deprimente. Você vê num parlamento brasileiro, aí, sabe, vagabundo para lá, vagabundo para cá, sabe, você é ladrão, um negócio assim que não... sabe, não tem explicação. Um negócio deprimente. Simplesmente, a palavra é deprimente. Está virando um show de baixaria e parece que quanto mais, essa é a palavra também, quanto mais vai passando novas coisas, novas formas vão aparecendo. E é ruim, concordo com você realmente, que é ruim para o povo brasileiro, é ruim... Entenda bem que eu não estou fazendo nenhum julgamento aqui. Sim, sabe? Eu não estou condenando ninguém, falando que alguém está errado, que o governo Bolsonaro está errado, que isso... O que a gente precisa é de chegar no final disso aí com uma conclusão justa e acertada. Porque o povo brasileiro merece saber toda a verdade, merece saber tudo, sabe? Nós é que pagamos tudo aquilo lá que está, nós é que somos dirigidos por eles, colocamos eles lá no governo federal, sabe, no parlamento, no Congresso, para nos dirigir, para fazer coisas para a nossa nação. Então nós pagamos, nós somos o patrão, merecemos uma explicação plausível para essa situação. Precisa ser convincente, precisa de ser uma conclusão convincente dessa CPI. E é preciso levar a sério, né? É isso que está faltando, seriedade em todos os setores. Você escutou a Ayandra falando, né? Que é para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Muito baixinho, mas eu ouvi. Tá bem baixinho hoje, né? Então, Gui, eu fecho aqui agora minha participação no 30 Minutos, volto às 18 horas no programa Entrevista. Vou almoçar assistindo você a partir de agora. Bom almoço para você. Boa tarde, Gui. Boa tarde para você que está em casa.